convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 18 ao 22, que nos diz assim: Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. E deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou-o Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém? Eu estava pensando ontem a respeito do que eu gostaria de estar trazendo ao coração de vocês nessa noite. E eu fiquei avaliando que só está faltando 3 meses para nós terminarmos o ano de 2024. Não sei se vocês estão com a mesma sensação que eu, mas a sensação é que tudo passou rápido demais. E que nós estamos até com pouco tempo para vivermos o que nós queremos viver. Pensando nisso, pensando que nós só temos mais um trimestre para superar o ano, eu fiquei imaginando o que nós poderíamos fazer para contribuirmos para que Deus possa estar cumprindo em nós as suas promessas. Você tem uma sensação de que você tem trabalhado muito, que você tem se esforçado muito, mas nem tudo que você tem se esforçado muito para alcançar tem dado certo? Você vive essa sensação? Em alguns momentos você fica frustrado. Tem uma frase do Bill Hybels, que eu já repeti ela diversas vezes com vocês. Essa semana eu e o pastor Felipe conversamos sobre ela. Ele chama de descontentamento santo. Não é nada que nos leve para o campo do pecado. Não é nada que nos leve a quebrar a aliança, quebrar a alegria, romper com o nosso compromisso. Mas uma insatisfação, uma inquietação. Há uma inquietação dentro de nós, que a impressão que nós temos, que nós estamos nos esforçando muito, trabalhando muito, mas não estamos obtendo o resultado que nós estamos esperando. Não sei se você sente isso, mas em alguns momentos, em algumas áreas, eu me sinto assim. Eu tenho compartilhado com vocês no decorrer do ano, que nós temos muito para celebrar. Se no meu coração passar uma reclamação a respeito do que Deus tem feito no nosso meio, eu vou cair no campo da ingratidão, porque Deus tem feito muito por nós. Mas como pastora de uma igreja local, olhando para o macro, não para o micro, olhando para o todo, verificando todos os nossos ministérios, todas as nossas demandas. Inclusive eu quero compartilhar com vocês que ontem nós tivemos a nossa festa das crianças lá no Marambaia. Gente, foi lindo. Nós tivemos mais de 1.300 pessoas na escola. Foi uma tarde fantástica. Nós voltamos para casa com aquela sensação assim, de muita alegria, de muita satisfação. Já lembrando os papais que no dia 12, às 14 horas, começa a nossa festa aqui para as nossas crianças. E aí papai se mobilize, se organize,
para você não deixar a sua criança de fora, diante de tudo que nós queremos fazer. Mas pensando com o coração tão grato, e como eu estou dizendo, olhando para o todo, é lógico que nem tudo está pleno. Algumas áreas nós estamos vendo o extraordinário, outras áreas há muito para crescer, há muito para romper, há muito para melhorar. E aí eu fiquei pensando, em um trimestre, o que nós podemos fazer para alcançarmos as mudanças desejadas. E aí, meus queridos, eu quero pontuar algumas coisas para vocês. Porque no ano da filiação, no ano de nós consolidarmos a nossa identidade, no ano de nós rompermos, eu creio que nós precisamos fazer mudanças significativas para vivermos o extraordinário que Deus tem proposto para nós. Existe uma promessa linda do céu para as nossas vidas, mas eu e você precisamos entender a dimensão de onde Deus quer nos colocar para vivermos o que Deus está querendo fazer. E eu gosto muito de falar de mudanças exponenciais. Eu sempre brinco, né, com a minha liderança, que nós temos metas alcançáveis, mensuráveis, mas nós temos metas onde eu chamo a igreja, a liderança, para viver esse exponencial, esse extraordinário. Algumas áreas nós vivemos, outras não, mas eu quero te chamar a atenção agora para olhar para a sua vida e verificar quais mudanças exponenciais você precisa fazer para esse extraordinário se tornar uma realidade e seu coração se alegrar como nós temos nos alegrado. Mas nós sabemos muito bem que mudança é desafiador. E mudança tem algumas exigências que muitas vezes incomoda a mim e incomoda você. Porque tem 4 ações que a mudança vai exigir, que muitas vezes eu e você não estamos intencionados a responder. Uma delas é a conscientização. Não dá para promover uma mudança espiritual, não dá para providenciar uma mudança de comportamento, não dá para fazer mudanças significativas se você não conseguir pontuar quais áreas precisam de mudanças. Se você não conseguir interpretar o que não está bom, o que precisa melhorar, aonde você precisa crescer, aonde você precisa romper. A consciência, o entendimento. E eu quero dizer para vocês algo que tem mexido no meu coração esses dias, que conhecimento é diferente de revelação. Às vezes eu tenho conhecimento de uma área, de uma situação, mas eu não tenho uma revelação, que é algo que nasce do coração de Deus, explode no meu coração e me dá um novo significado para que eu possa ter clareza do que realmente eu preciso fazer. Então é mais do que conhecimento. É buscar uma revelação de Deus, para Deus te mostrar o que você não consegue captar, o que você não consegue perceber, o que você não consegue discernir, para a sua vida ter respostas significativas. Mas além da conscientização, responsabilidade. Ninguém muda de comportamento, ninguém muda de mentalidade, ninguém muda de hábitos se não se responsabilizar. Eu só promovo mudança na minha vida, no meu ambiente de trabalho, dentro da minha casa ou na minha forma de pensar e responder, se eu me responsabilizar com aquilo que eu estou entendendo que é necessário a mudança acontecer, para que haja mais maturidade, mais alegria, mais conquista, mais liberdade, mais esforço. Ninguém muda se não se movimentar. Não muda somente querendo mudar. Ninguém vai fazer uma modificação na sua visão e na sua mentalidade apenas desejando a mudança. Eu lido com muitas pessoas dizendo: eu quero mudar, eu sei que eu preciso mudar, mas querer
não é suficiente. Precisa se esforçar. E nós sabemos que o esforço traz cansaço. O esforço às vezes traz esgotamento. O esforço até traz desânimo. Mas perseverança. Ninguém muda da noite para o dia, a não ser que passe por uma experiência extravagante com o Espírito. Eu não vou anular o poder transformador imediato que o Espírito Santo tem de fazer na sua vida e na minha vida. Eu nunca vou anular a grandeza da sabedoria de Deus de trabalhar com você da maneira que ninguém pode alcançar o seu coração. Mas eu estou falando que se você quer mudar de verdade, além de conscientização, de responsabilidade, de muito esforço, você precisa de perseverança. Porque às vezes você vai estar indo muito bem, você vai andar 10 quilômetros muito bem, mas no 11º, você pode dar uma escorregada. E aí, se você não tiver a perseverança de entender que houve uma falha no processo, mas que você pode falhar sim, porque você é humano, mas não desistir e perseverar, você não vai chegar aonde você precisa chegar, o que nós gostamos de chamar de destino. Palavrinha bonita, que fala muito para nós, aonde nós queremos chegar no nosso alvo, no lugar da nossa conquista, no lugar da nossa promessa, aonde nós estamos sonhando, o que nós gostamos de chamar de destino. Se você conhece a proposta do RA, que é o nosso programa de cura que acontece aqui na igreja, você sabe muito bem que chamamos de insanidade desejar resultados diferentes com os mesmos comportamentos, com as mesmas ações, com a mesma maneira de pensar. E aí eu quero trazer à sua memória nessa noite, se você deseja realmente esse resultado exponencial na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você vai precisar experimentar o que nós chamamos de necessidade de mudança. Porque somente uma mudança vai promover o extraordinário de Deus na sua vida. E aí eu quero te perguntar, o que tem tirado o seu foco nesses dias para uma mudança verdadeira? Para que o Espírito Santo possa efetuar o que Ele quer efetuar na sua vida. E aí eu quero usar a experiência desse rapaz. Eu quero usar o momento, o evento que Jacó está vivendo, porque eu acredito que esse evento fale muito ao nosso coração. Porque às vezes nós estamos buscando resultados diferentes, mas sem promovermos a mudança da mentalidade, a mudança da visão, a mudança das ações. E nesse evento que Jacó está vivendo, eu quero falar de 2 momentos significativos. Quando ele ordena os seus servos para reabrir os poços que o seu pai abriu no passado. E quando esses poços são abertos, uma contenda se levanta em torno deles. E imediatamente ele nomeia, ele dá nome para aqueles poços. Um é Ezeque, que se chama contenda, e o outro é Sitna, que também se denomina briga. E aí eu quero construir com você aqui nessa noite o que ele vive depois de perseverar, caminhando na direção que ele entendia que precisava caminhar, quando ele abre outro poço, e aí não há contenda, aí não há briga, aí não há insatisfação, não há desconforto, e ele dá o nome de Reobote, lugar espaçoso, lugar novo, lugar de abundância, lugar que me leva para o melhor. E eu quero construir com vocês nessa noite alguns valores para alcançarmos esse lugar, nesse
trimestre que falta para terminar o ano, para nós vivermos a bênção de Deus nas nossas vidas. Primeira coisa que eu quero desafiar você, que só com tudo que eu vou te orientar aqui nessa noite, há algo que você não pode abrir mão de viver na sua caminhada com Deus, que é a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Mesmo no momento difícil, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de contenda, mesmo no momento de insatisfação e inquietação, a voz do Senhor precisa alcançar o seu coração para que ela possa te direcionar. Mas olhando para o texto, eu quero ver com você o que nós precisamos fazer para esse extraordinário se tornar uma realidade. E para esse extraordinário se tornar uma realidade, a primeira coisa que eu e você vamos precisar fazer é abandonar o velho, o que muitas vezes eu e você nos apegamos. A palavra vai dizer: Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Eu quero fazer uma contraposição com o Novo Testamento, então eu quero convidar você aí para Filipenses, capítulo 3, versículo 13, quando Paulo dá a seguinte orientação à igreja de Filipos. Ele vai dizer: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Nem sempre o que você viveu vai acontecer de novo. E tem muitas pessoas na expectativa de viver o que aconteceu há 10, há 20, há 30 anos atrás. Outro dia eu estava conversando com um grupo de amigos. Tudo que nós vivemos de avivamento, tudo que nós vivemos de manifestação de Deus, tudo que nós vivemos de poder do Senhor nos anos 90. Quem aqui viveu esse tempo na igreja, sabe que os anos 90, ele foi marcado, por uma poderosa presença de Deus, extraordinária, no meio da igreja. Porque havia uma fome pela presença do Senhor. Havia uma sede pela presença do Senhor. Aonde você ia, você encontrava um grupo com um profundo sentimento de santificação, com um profundo sentimento de busca pela presença poderosa do Senhor, por um profundo sentimento onde a glória de Deus se manifestava. Foi uma década que a gente mais viu manifestação demoníaca dentro da igreja. Eu lembro que eu fui pregar uma vez numa igreja no Rio de Janeiro. Agora eu esqueci o bairro que eu estava pregando lá, que eu fiquei tão apavorada, que enquanto eu estava ministrando, quando eu chamei no altar, tinha mais de 20 endemoniados no altar. Eu tinha que pular por cima deles, para poder ir ministrando a libertação em cada um. Porque foi uma década onde a igreja, ela estava perceptivelmente, visivelmente, vivendo a glória de Deus manifesta no seu meio. Por quê? Porque muita fome, muita sede, muita busca, muito quebrantamento, muita entrega. Nós não precisamos viver o que nós vivemos lá nos anos 90. Dente de ouro na boca de crente, porque eu não sei para que isso significava, mas significava alguma coisa. Manifestações extravagantes, eu vi, pude testemunhar pessoas flutuando, nunca mais vi, só vi naquela década. Mas uma coisa eu quero te dizer, não é para vivermos o que vivemos no tempo passado, mas é para viver o novo de Deus nesse tempo. E o novo de Deus nesse tempo só vai se manifestar se pararmos de ficar olhando para trás e verificar as mudanças do agora, para entendermos aonde Deus quer nos levar. Porque se tem uma coisa que nós não vamos negociar, é a palavra profética que Deus liberou sobre as nossas vidas.
Existe uma palavra profética liberada sobre nós. Existe um aceleramento do tempo. Existe uma revelação declarada sobre o nosso coração. E nós queremos viver mais do que vivemos nos anos 90. Nós queremos a salvação, nós queremos a restauração, nós queremos a cura, nós queremos a unção, nós queremos crianças cheias do Espírito, adolescentes cheios do Espírito, homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito. Nós queremos ver a palavra do Senhor se cumprindo na vida da igreja. Para isso acontecer, nós vamos precisar olhar para essa palavra. E eu sempre vou dizer que tem livramentos que não vão acontecer duas vezes. Eu me lembro que eu estava grávida e uma pessoa mandou uma comida envenenada para mim. E quando a comida chegou, Deus me revelou. Deus me mostrou. Eu não comi. Eu joguei a comida fora. E no quintal tinha umas galinhas que comeram e morreram imediatamente. Provando que eu não estava enganada. Que havia realmente uma revelação de Deus. Passou-se um tempo. Novamente uma pessoa mandou outra comida envenenada para mim. E naquele dia, você já conhece a história. Deus não me falou nada. Eu estava tão distraída. Ou Deus também quis me provar e me ensinar, como me ensinou muito a respeito daquele evento. Não só eu, como toda a minha família comeu daquela comida. E todos nós fomos envenenados, vocês sabem disso. Quase morremos. Já contei para vocês que foram 16 dias. Onde eu perdi o controle da minha vida, onde eu perdi o controle de todas as coisas. Por causa desse envenenamento. E foi um drama eu entender que se lá atrás Deus me falou que não era para comer e me livrou de passar pelo envenenamento, agora a comida estava envenenada de novo e eu comi novamente. E não só eu quase morri, mas a minha família, porque marido, filho, ajudante, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho estavam todos lá em casa. Todos foram envenenados. Aí eu vou te dizer que nem sempre Deus vai te dar os mesmos escapes 2 ou 3 vezes. Por isso a sensibilidade de andar na direção do Senhor. Porque há momentos que Ele vai te dar o escape e você vai ficar muito satisfeito e muito feliz. Mas vai ter momento que Ele vai, com a sua permissividade, deixar você enfrentar as consequências. Porque existe um crescimento, existe uma maturidade, existe uma cura, uma restauração, uma libertação e um crescimento que precisa acontecer. E se você não tiver sensibilidade de ouvir a sua voz, você vai ficar confundido e corre o risco de você perder a direção do Senhor. Por isso que Paulo fala: eu deixei as coisas para trás e eu olho para frente. Então eu quero dizer para você que a sua experiência do ano passado, ela não serve para hoje. Ela pode te inspirar, ela pode te fazer comparar, mas a sua experiência precisa ser renovada dia após dia. Não dá para você dizer: nos anos 90 eu fui batizado com o Espírito Santo. Não dá para você dizer: há 10 anos o Espírito Santo me visitou e eu falei em línguas. Se hoje, meu irmão, você não está ardendo no fogo de Deus, se hoje o seu coração não está quebrantado, se hoje você não pega fogo, se hoje você não está inflamado, se hoje você não está que nem o salmista, desesperado pela presença do Senhor. Eu amo aquele texto quando Davi vai dizer que ele anseia pela presença do Senhor como a corça, porque a presença do Senhor para ele é sobrevivência. E a corça precisa da água para sobrevivência. E aí eu quero te chamar a sua atenção nessa noite que eu preciso então olhar para a
presença do Senhor, a palavra do Senhor, a promessa do Senhor. E dizer para o Senhor, se a minha experiência de 20 anos atrás, ela tem sido renovada diariamente, e o que me sustenta não é o que aconteceu há 30, 40 anos atrás, mas o que me sustenta é o agora, é a palavra de hoje, é a revelação de hoje, é a visão de hoje. Mesmo que o Senhor permita que eu não perceba os mesmos escapes, os mesmos livramentos, porque vai haver momento que Deus não vai te dar livramento, porque você precisa deixar de ser criança e se tornar adulto espiritual, porque se você vive de escape, você não cresce, e você precisa aprender a crescer, para Deus poder colocar nas suas mãos o que Deus quer colocar. Porque como diz Paulo, não dá para vivermos de papinha, temos que ter alimento sólido. Você precisa estar pronto para ouvir da boca de Deus o que Deus quer falar com você. Você não pode vir para a presença do Senhor escolhendo o que você quer ouvir. O altar do Senhor e a palavra do Senhor não é rede social que você escolhe o que você quer ver e o que você quer escutar. O altar do Senhor é um lugar onde o Senhor vai para dar, para dizer o que Ele está interessado em fazer e o quanto Ele quer mexer na sua vida. E hoje nós estamos na geração do controle. Eu escolho o que quero ver e quando quero ver. Há 15 anos atrás, vamos colocar 20 anos atrás, nós só assistíamos o que a Rede Globo determinava. O que os outros canais, que eu até esqueci quais são, Bandeirantes, o que mais? SBT. Eu estou tão desatualizada, gente. Eu estou tão desatualizada que eu nem sei quais são mais. Só o que eles determinavam, hoje não. Hoje você escolhe, hoje você está no controle. Você vê o que você quer e na hora que você quer. Só, meu querido, que Deus não é assim. Não dá para controlar o céu, não dá para controlar a voz do Senhor. Se você faz parte da geração do controle e você quer controlar o que você quer ouvir, o Senhor está dizendo para você: desça desse lugar de arrogância, porque você precisa ouvir o que Deus está querendo falar. E às vezes o que Deus está querendo falar é diferente do que você está querendo ouvir. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Por isso nós precisamos dessa sensibilidade. E aí nós podemos até olhar para os postos antigos, mas não dá para colocar os olhos neles. Mas existe uma outra verdade. A outra verdade que eu quero compartilhar com você é decidir investir nas coisas certas. Eu quero viver esse extraordinário. Eu quero aprender com os não escapes. Eu quero aprender com os não livramentos. Eu quero amadurecer e eu quero crescer. Então eu vou precisar olhar para a palavra. Se você vai para o versículo 19 e o 21. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Vamos novamente para o Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Se nós queremos mudar o básico para vivermos
o extraordinário, nós vamos precisar fazer mudanças práticas. E dentro dessas mudanças práticas, tem 4 decisões importantes que você vai precisar, principalmente vocês adolescentes que estão aí bem famintos, bem sedentos, querendo o Espírito Santo, querendo o poder de Deus. Irmãos, eu estou há mais de 40 dias sem acessar a rede social. Nós estamos num propósito de jejum e de oração. Entre os motivos que nós estamos em jejum, um deles é a rede social. Ah, pastora, mas a sua rede social está funcionando aí. Eu vi você postando ontem a festa do Marambaia. Gente, se é segredo, não mande pela rede social. Porque eu não mexo nas minhas redes sociais. Eu sou analfabeta de tecnologia. Então, quem mexe nas minhas redes sociais é a Esther e agora a Júlia, que agora a Júlia é a minha assessora. Quer falar com a minha assessora, Júlia? Então, agora com a Júlia. É lógico que elas não são invasoras. E é lógico que elas não vão abrir conversas particulares minhas, porque elas são mulheres de Deus, meninas de Deus. Elas não vão fazer isso, elas são íntegras. Mas são elas que movimentam as minhas redes sociais. Eu não tenho nem tempo para isso, gente. Não dá tempo. Então, que bom que eu estou há mais de 40 dias, serão 52 dias sem redes sociais. Vou terminar domingo que vem, que vai ser o último dia do meu propósito, do meu jejum. Vocês não têm noção do quanto tem me feito bem, do quanto tempo eu tenho ganhado, do quanto tem sido edificante. Então, 4 ações práticas. Se realmente eu quero estar cheio do Espírito, se eu não quero ser um reservatório vazio, mas se eu quero ser uma fonte transbordante, e eu quero que faça a diferença na minha vida, primeiro, conversas improdutivas. Ei, meu irmão, minha irmã, você quer ser profeta de Deus? Você quer ter visão dos céus? Você quer a glória caminhando com você? Você quer o poder de Deus te assistindo? Você quer discernir a voz do Senhor e tomar as decisões corretas que testemunhem de quem Ele é na sua vida? Mas você fica em rodinhas de conversas improdutivas. Eu gosto muito quando Paulo vem orientando a igreja que nós temos que falar com cânticos espirituais, com salmos e cânticos espirituais. Não é para vocês adolescentes chegar, e aí Enzo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é nada disso não. Não é desse jeito não. Não é assim não. Mas para suas conversas serem produtivas, o que você tem vivido com Deus? Aonde Deus tem te levado? Aonde você quer chegar? Aonde que você quer como que você quer viver? O que você quer experimentar? O que precisa de mudança? Aonde você precisa de ajuda? Mas se verdadeiramente você está faminto pela presença do Senhor, suas conversas não podem ser improdutivas. Se elas são improdutivas, meu irmão, vai para o altar do Senhor e comece a se disponibilizar para sair da sua zona de conforto. Porque Deus não vai trazer os segredos do seu coração para quem está na zona de conforto. É muito interessante a gente perceber um argumento, um questionamento de Deus com Ele mesmo. Quando Deus diz assim: eu posso esconder os segredos de Abraão? Eu posso esconder o segredo eu posso manter segredo com o coração do meu filho? É muito gostoso quando Deus se apresenta como esse Deus que pensa, como esse Deus que avalia. É muito interessante nós conhecermos essa face de Deus. Então, se Deus quer se revelar a você, e se Deus não quer esconder nenhum segredo de você, se você gasta tempo com conversas improdutivas, meu querido, tem gente que está gastando tempo falando da vida dos outros, tem gente que está gastando tempo discutindo a roupa do outro, o casamento
fazer nesse tempo. E se coloque como uma pessoa disponível, que está sim abrindo mão do seu conforto pessoal e indo para o lugar aonde Deus está te chamando para estar. E se eu preciso então avaliar o conteúdo das minhas conversas, eu preciso abrir mão das discussões sem sentido. Ah, gente, me poupe. Tem umas discussões que eu peço, por favor, não me chame para conversar, a não ser que o lugar seja apropriado para isso. Se o lugar não for apropriado para aquelas discussões, eu quero falar de salvação, eu quero falar de restauração, eu quero falar de milagre, eu quero falar de amor de Deus, eu quero falar de presença de Deus, eu quero falar de lugar para conquistar, eu quero falar de sonho para construir. Mas discussões sem destinos, lugares impróprios. Nós temos o livre arbítrio. Você tem, eu tenho. E o gostoso é que Deus não nos obriga a nada. Deus, Ele é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que Ele não vai colocar uma corrente no seu pescoço e te puxar. Quem faz isso é Satanás. Quem nos obriga, quem nos coloca numa situação sem saída não é Deus, é Satanás. Então, meu querido, minha querida, lugares impróprios. Agora, o que um homem e uma mulher de Deus vai ficar fazendo em lugares impróprios? E aí você vem para a igreja no domingo, dando glória a Deus, aleluia, se dizendo que quer ser cheio de Deus, mas durante toda a semana você não testemunha do amor do Senhor, você não fala da glória de Deus, você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua, você não testemunha, você não ajuda ninguém, você não é generoso com ninguém, você não serve ninguém, mas você gosta de estar num lugarzinho impróprio. Será que você ama o Senhor mesmo? E será que você tem tanta sede e fome do Senhor? E o quarto passo é focar no que precisa. O que é que você precisa para você viver o que você quer viver? Eu preciso de fé. Para eu viver o que eu quero viver, meus irmãos, eu preciso viver, eu preciso de fé para focar no novo que Deus tem para fazer. Eu não sei o que você está precisando, mas eu estou dizendo para você que para viver o que eu estou sonhando viver, eu preciso fazer crescer a fé que está em mim. E para eu fazer crescer a fé que está em mim, eu preciso ser inspirada. E como eu sou inspirada? Ouvindo e testemunhando na vida dos outros e vivendo na minha vida o que o Senhor está fazendo. E tem muita coisa linda que Deus está fazendo, gente. Tem muita coisa linda. Mas se eu preciso então decidir investir tempo nas coisas certas, eu também preciso trabalhar para acontecer. Está tendo uma modinha agora, né? Porque assim, de tempo em tempo, né? As formas de linguagem mudam, né? E não sei vocês aí dos 50, mas eu fico mais perdidinha do que tudo. Porque muda depressa demais, eu não dou conta de acompanhar. Já mudou de novo? Já mudou. E agora a expressão é a seguinte: estou com uma preguiça. Vocês já ouviram isso? Estou com uma preguiça de falar nisso. Estou com uma preguiça de ouvir isso. A palavra de Deus diz que preguiça é coisa de Satanás. Então não é coisa nem para a gente brincar. Pastora está sendo radical. Gente, vocês me conhecem, eu sou. Para algumas coisas, eu sou. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês que precisamos trabalhar de verdade para o que nós estamos querendo viver.
venha a acontecer. Vamos para Gênesis 26, 22. Isaac mudou-se dali e cavou outros poços. Isaac mudou. Nós estamos dizendo que quando Isaac muda, ele já tinha encontrado Reobote. Quando Isaac muda, ele já tinha descoberto a fonte boa de água fresca, que não teve contenda, que não teve desconforto, que não teve nada de ruim. Mas quando ele encontra a fonte boa de água fresca, que ele podia desfrutar, a palavra do Senhor vem dizendo que ele muda. Ele sai daquele ambiente, ele sai daquele lugar. Vamos para Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva para a pobreza. Nós vamos ser tentados, quando encontrarmos o bom, a ficarmos na zona de conforto. O conformismo, encontramos o poço de água boa, agora não tem ninguém brigando e ninguém discutindo, a fonte é fresca, nós podemos permanecer aqui para sempre. O conformismo é inimigo das conquistas que podemos obter no processo da vida. E tem muita gente conformada com um casamento ruim, e tem muita gente conformada com um emprego que ganha pouco, tem muita gente conformado com a casa sem reforma, tem muita gente conformado no namoro abusivo, tem muita gente conformado sem sonho e sem esperança. E eu estou querendo dizer, Isaac tinha encontrado a fonte de água boa, mas ele se movimenta, ele sai do lugar, porque nós corremos dois grandes riscos na nossa caminhada. Quando as coisas ficam boas, nós nos conformamos, e ao cair no conformismo, não nos movimentamos e nem saímos do lugar. Ou quando tudo é muito ruim, permanecemos do mesmo jeito, porque temos medo de provocar a mudança. Temos medo de nos responsabilizar com as mudanças que precisam acontecer. Isaac poderia ter parado ali. Isaac poderia ter desistido com os poços ruins, ou ele poderia ter desistido de continuar, porque achou a boa fonte. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: trabalhe como tudo dependesse de você, mas como se tudo dependesse de Deus. Então eu quero te desafiar nessa noite. Não pare, avance. Nossa, eu já conquistei a casa dos sonhos, eu já conquistei o casamento, eu já tenho os filhos formados. Ei, avance, continue avançando, continue conquistando. O que Deus tem para você é ilimitado. Não existe limitação no extraordinário e no milagre de Deus para a sua vida. Então corra e saia do seu lugar e deixa Deus te levar para onde Ele quer te colocar. Não se conforme, nem com o bom, nem com o ruim. Não se conforme com o bom, porque vai melhorar, e vai melhorar muito nas mãos do Senhor. E não tenha medo de mudar o que está ruim, porque aquele que te toma pela mão é fiel e justo para te sustentar no processo do caminho. Nós precisamos ousar. Nós precisamos ser corajosos. Semana passada foi me colocada uma situação. Ai, gente, dá glória a Deus aí, aleluia, bem pentecostal. Ai, obrigada. Semana passada foi me colocada uma situação. E aí, as pessoas que trouxeram o desafio me apresentaram. E me apresentaram algumas soluções. Pastora, pode resolver assim, pastora, pode resolver desse jeito, pastora, pode resolver dessa forma aqui também. Falei, tá bom.
E aquilo ficou inquietando meu coração. Eu fui para casa. E na hora que eu estava indo, para poder resolver, para dar uma resposta à situação, nenhuma das sugestões que tinham me dado tinha caído no meu coração como uma direção de Deus para nós. E eu estou ali, eu sempre falo que se tem uma coisa que eu gosto é de dirigir. Gosto muito de dirigir. Porque enquanto eu estou dirigindo, Deus fala muito comigo, gente. Eu vou conversando com Deus, sabe? Eu vou lhe falando, Deus, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer isso, mas o Senhor pode me orientar? E quando eu estava indo, eu falei com Deus assim no carro: Deus, eu sou corajosa. Todas as soluções que me apresentaram não está exigindo coragem de mim. Todas elas. E o Senhor me conhece, eu sou corajosa. E eu cheguei lá para conversar com aquele grupo de pessoas, e eles me perguntaram: e aí, pastora? Eu falei assim: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava vindo para cá, e eu disse uma palavra para Deus: eu sou corajosa. E nenhuma das opções que vocês me deram estão me exigindo coragem. Então, nós não vamos tomar nenhuma dessa decisão. E nós vamos tomar essa daqui, ó. Porque essa vai exigir de nós coragem. Aí uma das pessoas, olhou para mim e disse assim: você é corajosa, pastora? Eu falei: eu sou corajosa. Nós vamos enfrentar isso. E nós vamos resolver. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção: coragem. Coragem para sair dessa situação ruim que tem te aprisionado. E principalmente o não conformismo em ficar porque a coisa está boa e está tudo dando certo. Se arrisque, vai mais longe, ouse mais, seja mais corajoso, dê oportunidade para Deus fazer milagres, deixa Deus se revelar a você, deixa Deus sinalizar a sua fidelidade, deixa Deus revelar o seu favor na sua vida. Ele quer fazer isso comigo, com você. E para isso nós precisamos tomar uma decisão: avançar de maneira sobrenatural. Vamos para o versículo 26, parte B. E ninguém discutiu por causa do poço, Deu-lhe o nome Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu o espaço, prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite, gente, grifa aí, por favor, grifa. Eu quero que isso seja profético na sua vida. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor do meu servo Abraão. Observe bem. Jacó, Isaac. Outro dia eu coloquei Elias na árvore de Zaqueu. Quando eu parei e me dei conta que eu estava colocando Elias na árvore de Zaqueu, eu falei: eu preciso de mais férias. O negócio está ruim para o meu lado. Estou colocando Elias na árvore de Zaqueu. Então vocês têm paciência comigo. Vocês me conhecem, vocês sabem que só quando eu estou cansada que eu faço isso. Depois veio o mais. Gente, por favor, coloca no bloquinho de anotação de vocês. O mais de Deus com promessas e bênçãos. O mais de Deus só vem quando você está posicionado. É isso que eu quero que você entenda. O mais de Deus só te alcança quando você se deixa esticar. Revela você quando você sai do conformismo e quando você rompe com a sua fragilidade, quando você assume o compromisso e quando
diz: Reobote é muito bom, é lugar espaçoso, é lugar de abundância, mas eu vou para outro lugar, porque eu quero mais do que o Senhor tem para a minha vida. O que eu gosto de chamar de sobrenatural. Não vai dizer que a pastora está fazendo heresia não, tá, gente? Por favor, em nome de Jesus, senão eu vou dizer que vocês estão em pecado. Eu fico imaginando que se Isaac tivesse permanecido em Reobote, Deus não tinha se revelado a ele. Eu fico imaginando, se ele tivesse montado a sua tendinha e dito: aqui é o ponto final, encontrei a água é boa, alimenta meus animais, meus servos estão felizes, não tem contenda, não tem desconforto, é aqui que eu vou ficar. Deus não tinha se revelado. Mas como ele não se conforma com a fonte boa e desce para Berseba, porque havia mais para conquistar, Deus se manifesta e diz: eu serei contigo. E aí eu vou dizer para vocês que esse é o mais que eu e você não podemos abrir mão. Isso que vai nos diferenciar. Gente, eu estou doida para quebrar essa parede aqui, vocês não têm noção. Eu já falei com a Jéssica na hora que ela estava entrando: Jéssica, minha filha, você já terminou isso aqui, porque essa semana os novos pedreiros estão chegando para começar agora a trabalhar por dentro. Quinta-feira, eu entrei lá. Gente, o templo de casamento vai ser maior do que o templo que nós tínhamos antigamente. Quando eu entrei e olhei, eu falei: uau. Aí o Wesley riu, que eu falei assim: estou embasbacada. Ele: o quê? Eu nunca ouvi essa expressão de velho. Estou surpresa, estou admirada, porque o que Deus está fazendo é bonito demais, é profundo demais. E Deus só está fazendo porque nós não nos conformamos em ficar no lugar espaçoso. Nós queremos o mais de Deus. E é isso que eu quero te encorajar nessa noite. Saia do seu lugar, meu irmão. Rompa com o seu conformismo, rompa com o seu medo, se movimenta e venha para receber o mais que Deus tem para você. Então eu quero te colocar de pé nesse momento. Quero convidar você